O sol queima as pradarias, onde o poder antes pertencia apenas ao predador. Mas hoje, ele invadiu o território errado, onde as presas já não temem. À medida que a manada de búfalos se aproxima, será que o rei das pradarias ainda manterá o trono? Masai Mara. Búfalos emboscam leões. A inversão de poder. Masai Mara, uma terra onde a vida é medida em suor, sangue e poeira. Quando a estação chuvosa termina, o rio Mara seca, deixando poços lamacentos onde muitas criaturas buscam seu descanso eterno. Aqui, os leões são os governantes, a imagem do poder e da frieza. Quando a estação chuvosa termina, a terra se abre, e o rio Mara não passa de raso de lama em meio ao ouro incandescente. A grama murcha, a água é escassa e todas as criaturas aqui entram no período mais feroz do ano, a estação da fome e da sobrevivência. No meio daquela terra devastada, Rengo, o leão macho alfa, erguia-se imponente na paisagem árida. Sua juba era escura e pendia como brasas de fogo meio queimadas. Cada cicatriz em seu corpo era uma marca de poder, algo que ele havia conquistado com sangue e solidão. Como líder do bando, Rengo não era apenas um símbolo de força, mas o centro de toda a cadeia de sobrevivência. Um leão líder precisava caçar o suficiente para alimentar o grupo, proteger o território e manter a linhagem. Mas quando a presa era escassa, o título de governante se tornava um fardo. Os búfalos africanos são criaturas de força e solidariedade. Pesando quase 1 tonelada, seus chifres curvavam-se como foices, e sua estrutura de manada funcionava como um bloco unificado. Cada macho protegia a borda externa, a fêmea cercava os filhotes no centro, formando um círculo de aço. A manada era liderada por um indivíduo experiente, com memória e coragem, Cano, um velho macho com chifres negros brilhantes e olhos que já tinham visto a morte vezes demais para temer. Em suas costas, cicatrizes cinzentas se estendiam por seus ombros, como um mapa esculpido com garras e presas. Cano havia escapado de Rengo 3 vezes. A cada vez, ele se tornava mais forte, mais teimoso.
Búfalos não são rápidos, mas são resistentes. Não são ferozes, mas quando encurralados, se transformam em uma tempestade que ninguém quer enfrentar. Numa manhã tranquila, Rengo se aproximou sozinho da água rasa. O cheiro de capim seco se misturava com o cheiro de carne, um sinal de que a presa estava por perto. Com poucas opções restantes, o desespero começou a se insinuar em seus instintos. À frente, um filhote havia perdido a mãe. O leão se abaixou, seus olhos se concentraram e avançou passo a passo. O ar estava tão denso e silencioso que era possível ouvir seu coração bater. E então, num piscar de olhos, ele atacou. Areia e poeira voaram, e o bezerro caiu. Mas, ao longe, um som profundo ecoou, o rugido de Cano. Um sinal que fez o bando se virar. O som de cascos batendo no chão soava como tambores de guerra. O ar ficou denso. Centenas de criaturas gigantes, movendo-se como uma muralha de aço, trovejavam pela pradaria. Cada pisada rachava o chão, cada sopro era uma onda de vento quente soprando contra o rosto de Rengo. O leão percebeu seu erro, o bezerro não estava sozinho. À frente estava a manada de búfalos, atrás a margem seca do rio e, no meio, ele mesmo, o governante sendo caçado. Cano investiu, um golpe tão pesado quanto um martelo. Rengo recuou. A tempestade negra estava chegando, não de vento, mas de centenas de criaturas gigantes. Rengo rugiu, recuou, tentando encontrar uma saída, mas todas as direções estavam bloqueadas. À frente estava a manada de búfalos, atrás a margem seca do rio. A manada parou na beira, seus olhos escuros fitando o chão. Cano estava no meio, respirando pesadamente. Naquele momento, Rengo não era mais o governante, mas apenas uma pequena criatura lutando por sua vida. Virou-se, rastejou pela lama e desapareceu entre os densos juncos. A tarde caiu sobre as planícies do Masai Mara. O sol estava inclinado, tingindo o céu empoeirado de vermelho. Na encosta suave onde outrora corria o rio Mara, Rengo caminhava penosamente de volta. Seu corpo sangrava, uma espessa camada de lama seca grudada em sua pelagem. Cada passo era uma profunda punhalada em seu corpo, mas seus olhos ainda ardiam. Não havia medo neles, apenas vergonha e orgulho ferido.
Quando Rengo retornou, o bando o aguardava. Três fêmeas jaziam esparramadas na grama, seus olhos dourados voltados para ele. Não houve saudação, nem investida, apenas o silêncio pesado de uma espécie que vive por instinto. No mundo dos leões, a força determina tudo, inclusive o afeto e os direitos reprodutivos. No meio do bando, 4 filhotes de leão brincavam. Os pequenos e desajeitados pelos dourados mordiam uns aos outros sob o sol da tarde. Eram o resultado das chuvas passadas, a cristalização da vida que Rengo havia protegido com seu sangue. Todo macho alfa nascia para transmitir seu sangue. Mas para que os filhotes crescessem, ele precisava manter o território, proteger as fêmeas e afastar qualquer rival. Se outro macho assumisse o controle do bando, os filhotes seriam os primeiros a morrer. Era a fria lei da natureza, e apenas o sangue do vencedor tinha permissão para sobreviver. Uma fêmea, Suri, a maior do bando, aproximou-se. Ela lambeu o flanco ferido de Rengo, um gesto que era ao mesmo tempo reconfortante e um lembrete. Ainda precisamos de você. As fêmeas em um bando de leões não apenas caçam, elas são a fonte da reprodução, a continuação da linhagem. E elas só acasalam com o mais forte, aquele que consegue manter o território e proteger os filhotes. Rengo entendia isso melhor do que ninguém. A chuva caiu com mais força. Em meio ao estrondo do trovão, Rengo se levantou. O ferimento havia secado, mas em seus olhos, outra chama se acendera, não a de um líder, mas a de um pai. A luz da tarde estava se esvaindo, a chuva acabará de parar. Rengo não estava sozinho. Por trás, as leoas apareceram juntas. Não precisavam de palavras, o instinto as guiava. Elas caçariam novamente. Não por fome, não por fama, mas pela sobrevivência da linhagem. Ao longe, a manada de búfalos de Cano se abrigava sob a sombra de uma árvore. A gigantesca massa negra permanecia imóvel, respirando pesadamente.
No meio, os chifres de Cano estavam erguidos, seus olhos ainda brilhantes, seu corpo pesado de cicatrizes que ainda não haviam cicatrizado. Os leões viram. E o instinto os impediu de recuar. Cano não percebeu, toda a alcateia se aproximava. O coice foi como um raio, a mordida atingiu o pescoço, o rugido ecoou. Mas Cano se manteve firme, investindo contra aqueles que o cercavam, a terra explodindo sob seus cascos. Rengo rugiu alto, como se dissesse a toda a savana: eu ainda estou aqui. E este sangue não acabou. Uma sinfonia louca da vida. Cano era o mais inteligente e o mais temerário, mesmo sem a manada ao seu lado, ele ainda não recuava. Em seu corpo pesado, cada velha cicatriz sangrava novamente. Cano permanecia sozinho no meio do campo, como uma fortaleza viva. Naquele momento, nem o leão nem o búfalo eram predadores ou presas, apenas duas criaturas se enfrentando para proteger a força e a dignidade da manada. Mas Aimara retornou ao silêncio. O sol estava alto, lançando raios de luz dourada. Nesta pradaria, não há rei eterno. Há apenas aqueles que sabem como se manter firmes, sabem como esperar e sabem como obedecer às leis da natureza. E quando o vento soprava pelo campo dourado, parecia que o rugido de Rengo ainda ecoava em algum lugar. Como um reconhecimento de que não são os mais fortes que governam, mas os últimos que sobrevivem para transmitir a vida. Mas Aimara. Após as curtas chuvas do final da estação, as planícies começam a reviver. Os talos secos da grama. Resquícios da estação da sede, agora brotam novos ramos, mais macios e doces. Não há mais cheiro de sangue ou poeira, mas o aroma fresco e úmido da terra nova. A estepe entra novamente em seu ciclo reprodutivo, a estação da vida e do instinto. Eles permanecem juntos, sua respiração soltando uma fina fumaça ao amanhecer. Nesta estação, os machos estão mais alertas e ferozes do que nunca. Seus chifres negros e brilhantes estão polidos pela terra e pela água, seus olhos estão vermelhos com a ebulição dos hormônios. Eles rugem e se chocam uns contra os outros, como que para afirmar: eu sou forte o suficiente para transmitir o sangue.
As fêmeas estão pesadas, com as barrigas salientes. Seus corpos exalam um feromonil característico, um sinal que enlouquece os machos. Para os búfalos, a reprodução é uma troca, entre a esperança de nascer e o risco de se tornarem presa do caçador. Na manada, o velho cano ainda existe. Seus chifres estão lascados, sua perna esquerda está mole, mas seus olhos ainda brilham. Quando os filhotes nascem, pequenos tufos de pelo preto e trêmulos se levantam após a primeira queda no chão. Cada um de seus primeiros passos é um teste de sobrevivência. Os jovens búfalos aprendem a ficar de pé em menos de 5 minutos, e em 10, precisam correr, pois os caçadores estão à espreita. Um novo capítulo da vida começa, justamente na terra que foi marcada pela batalha entre o senhor e a presa. Tanto os jovens gnus quanto os jovens búfalos são presas dos predadores, leões, hienas e leopardos. Enquanto os búfalos de cano guardam pacientemente cada filhote, à distância, as manadas de gnus têm sua própria época de acasalamento. Um mar de corpos marrom escuros se estende até o horizonte, milhares de fêmeas se movendo lentamente pelas pradarias úmidas. Os machos, impulsionados pelos hormônios, investem uns contra os outros com investidas ferozes. A poeira sobe como fumaça de um campo de batalha e então retorna ao silêncio. Mas em nenhum lugar da estepe a paz dura muito tempo. Os ventos vindos do sul carregam umidade e o cheiro de água, sinalizando a chegada da temporada de migração. Enquanto as pradarias do norte começavam a amarelar, os gnus, zebras e búfalos partiam novamente para uma jornada gigantesca, o ciclo infinito da vida. Masai Mara, manhã após a chuva. As últimas nuvens haviam se dissipado, revelando um céu claro, refletido nas poças que cobriam as planícies. A grama nova começava a brotar da terra rachada, o primeiro sinal de uma nova estação. Cano caminhava lentamente atrás da manada, como uma sombra do passado. Cada passo que dava deixava rastros profundos na lama úmida, marcas que só o tempo poderia apagar. Naquele momento, os olhos envelhecidos de Cano refletiram a imagem de Rengo, o leão que quase lhe tirara tudo, mas que também o lembrava de que somente lutando ele poderia continuar a viver. Masai Mara, manhã após a chuva. As últimas nuvens haviam se dissipado, revelando um céu claro, refletido nas poças que cobriam as planícies.
Nova grama começava a brotar da terra rachada, o primeiro sinal de uma nova estação. Cano estava no meio da manada, lama ainda grudada em seus chifres, respirando pesadamente, mas de forma constante. Ao longe, Rengo havia desaparecido atrás de uma faixa de grama alta, restando apenas as pegadas do leão no chão úmido. Ninguém sabia se as duas criaturas se encontrariam novamente, ou se um dia se confrontariam não por instinto, mas por causa das próximas gerações que carregavam seu sangue. Na natureza, todas as histórias são apenas pausadas, nunca terminam. O sol nasceu, a luz dourada inundando a savana. A manada de gnus se seguia pela água rasa, formando faixas intermináveis de movimento. Mais longe, nos arbustos densos, outra figura se agitava, o novo predador desta estação, aguardando seu momento. O Masai Mara retorna ao seu ritmo eterno. Os predadores, os fugitivos e aqueles que simplesmente sobrevivem a mais um dia. O ciclo da vida continua girando, e a história de Rengo e Cano é apenas uma pequena parte da sinfonia eterna desta terra e céu. No céu acima de Masai Mara, pássaros migratórios desenham curvas tênues ao sol da manhã. Na Terra, a vida continua como se nenhuma tragédia jamais tivesse acontecido. Neste lugar, não há vitória eterna, apenas aqueles que sabem se levantar após cada ferida. Amanhã, Rengo pode enfrentar outro caçador, ou Cano pode ter que lutar contra um animal que nunca viu. Mas essa é a lei da natureza, onde ninguém domina de verdade, mas apenas ocupa temporariamente uma posição no ciclo infinito da vida. A história de Rengo e Cano termina, mas a jornada da natureza continua. O que você acha, se a próxima batalha não for mais entre búfalo e leão, mas entre o novo governante e o ascendente? Comente abaixo. Siga o canal para explorar conosco o próximo capítulo da savana, onde cada criatura escreve seu próprio destino. Onde todo rastro é apagado pelo vento. Quando as sombras dos predadores se juntam, o silêncio se torna um sinal da tempestade. Sem aviso, sem escapatória. A batalha pela sobrevivência está silenciosamente em erupção. O implacável Kalarari. A feroz batalha pela sobrevivência. O deserto do Kalarari. Uma terra não apenas de areia, mas uma sinfonia silenciosa de sol, vento e vida lutando a cada hora. Com mais de 900 mil quilômetros quadrados entre Namíbia, Botsuana e África do Sul, este lugar não possui as gigantescas dunas de areia do Saara, mas não é menos hostil. Com longas estações secas, flutuações extremas de temperatura e água sufocantemente escassa.
À primeira vista, o Kalarari parece uma terra desolada. Pradarias rachadas, arbustos baixos, nenhuma pessoa. Mas escondido nas profundezas desse silêncio está um mundo em movimento. Sob o sol escaldante que se derrama sobre cada grão de areia quente, uma figura altiva surge na borda da pradaria. Leões do Kalarari. Um símbolo vivo de força e adaptabilidade em uma das regiões mais áridas da África. Possuem grande estatura, pernas longas e um corpo compacto, adequado para percorrer longas distâncias em terrenos arenosos quentes e secos. Sua pelagem costuma ser mais clara do que a de seus parentes das pradarias, podendo ser amarelo claro com tons de cinza ou castanho, ajudando a camuflar-se melhor na terra queimada do Kalarari. Os machos se destacam por uma juba rala, não muito espessa, às vezes com uma cor preta característica, criando uma aparência majestosa, mas não pesada, ajudando a se refrescar melhor sob o sol escaldante. Vivem em pequenos rebanhos, geralmente de apenas 3 a 6 indivíduos. Têm o hábito de caçar à noite ou ao amanhecer, quando o deserto é menos rigoroso. Podem passar fome por muitos dias, viajando dezenas de quilômetros em busca de uma fonte de alimento. As principais presas do leão do Kalarari incluem gnus, oryx do cabo, zebras, e ocasionalmente, porcos selvagens ou pequenos animais como o antílope do cabo. Mas nesta terra árida, as presas não são abundantes. Eles precisam se mover constantemente para encontrar água e sombra, tornando cada caçada uma aposta de vida ou morte. Ao longe, sob a luz do amanhecer, alguns oryx do cabo aparecem. Oryx do cabo. O orgulhoso símbolo do deserto do Kalarari. Eles são uma das presas mais difíceis de derrotar. Possuem um corpo grande, músculos ondulantes, quase 1,2 metros de altura nos ombros e pesam até 200 kg. Todo o corpo é coberto por pelos cinza prateados com listras pretas proeminentes ao longo das laterais do corpo, pescoço e rosto, como uma bela e majestosa camuflagem. Mas a arma mais temível é o par de chifres longos e retos, afiados como lanças, que podem perfurar o inimigo durante a defesa. Vivem em bandos de 10 a 30 indivíduos, com uma ordem clara e sempre alertas. Quando pressentem perigo, reúnem-se imediatamente, os adultos se espalham para formar uma camada protetora externa, protegendo os filhotes no meio. Os primeiros raios de sol da manhã acabam de tocar a areia vermelha, desenhando suaves raios de luz no solo seco e rachado. À beira de uma poça rasa, alguns antílopes resboques inclinam a cabeça preguiçosamente para beber, seus corpos fortes cobertos pela luz amarelo pálida do amanhecer. O ar parece tranquilo, com apenas o som do vento e o som da água agitando suavemente a superfície do lago. Mas, não muito longe, uma sombra está imóvel.
Os olhos amarelo escuros do leão observam silenciosamente. E agora, a presa está desprevenida e a oportunidade começou a amadurecer. A leoa se aproxima lentamente. O ar parece parar, seco e quente. De repente, a leoa avança. A mordida é precisa, segurando o pescoço do antílope com força. Ele não consegue resistir. Em poucos minutos, a caçada terminou abruptamente. E o leão carregou o antílope de volta para seu bando. Quando o banquete terminou, os leões descansaram. O sol estava alto no céu, lançando seus raios impetuosos sobre a areia escaldante. Ao longe, na borda do horizonte, uma figura curvada. Sob o sol escaldante, uma criatura misteriosa e silenciosa se movia pela terra árida. A hiena marrom. A sobrevivente silenciosa da savana africana. Possuem pelos longos e desgrenhados, castanho escuros, às vezes com tons de cinza ou marrom avermelhado, o que os ajuda a se camuflar facilmente na areia e nos arbustos. Seus corpos não são tão maciços quanto os de leões ou leopardos, mas são musculosos e perfeitamente adaptados à vida noturna. Medem cerca de 80 centímetros de altura, pesam entre 40 e 55 kg, têm orelhas grandes e eretas, focinho longo e patas dianteiras mais longas do que as traseiras, criando um andar agachado característico. Ao longo do dorso, há uma juba proeminente e desgrenhada. Vivem sozinhas ou em pequenos grupos pouco organizados. Ao contrário das hienas malhadas, que têm grandes rebanhos e são altamente sociais, esta espécie prefere reclusão e raramente causa perturbações. Rugem pouco, não fazem barulho e se movem silenciosamente no escuro. No entanto, cada indivíduo sabe exatamente onde os outros estão na área, graças aos seus característicos sinais de assobio ou cheiro. As hienas marrons se reproduzem durante todo o ano, mas geralmente atingem o pico no final da estação chuvosa. As fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes após cerca de 90 dias de gestação. Os filhotes nascem com pelos, abrem os olhos cedo e são amamentados por várias semanas antes de aprenderem a caçar e encontrar carcaças com suas mães. Eles são especialistas em limpar o ecossistema, vasculhando o lixo em busca de carcaças deixadas para trás após as caçadas.
Além de comerem carcaças, eles também estão prontos para caçar pequenas presas, como roedores, lagartos, pássaros, insetos ou até mesmo frutas caídas, se necessário. A flexibilidade em sua dieta ajuda a hiena marrom a sobreviver à rigorosa estação seca. Graças à sua capacidade de navegar e memorizar cheiros, a hiena pode ter rastreado a carcaça a quilômetros de distância. Os leões estavam alertas, imóveis, esperando. A hiena marrom se aproximava lentamente, sem hesitação. Talvez por estar se aproximando da presa, ela tivesse baixado a guarda. O ar ao redor estava silencioso, cheio de tensão. A hiena marrom ergueu a cabeça, seus olhos mudaram de cor, ela havia invadido onde não deveria. Assim que a hiena se virou para correr. Em uma fração de segundo, os leões atacaram. A perseguição foi intensa, durou apenas alguns minutos. O leão parou no campo. Não estava com fome, mas a presença da hiena, mesmo que por um instante, foi suficiente para despertar seu instinto dominante. Nesta terra, cada encontro não era uma luta. Era um lembrete dos limites do poder, de quem tinha permissão para ficar e de quem era forçado a desaparecer. O deserto do Kalahari, aparentemente árido e imóvel. Na verdade, era um estranho ritmo de vida da terra e do céu. A estação seca durava quase o ano todo. No calor escaldante na areia movediça, os leões não acasalavam de acordo com uma estação fixa, mas os meses chuvosos eram os mais favoráveis. Somente quando as chuvas recuaram e o solo voltou à sua cor vermelha familiar, os leões criaram a próxima geração juntos em meio aos desafios deste deserto implacável. Mas o Kalahari era mais do que apenas savanas desertas e dunas de areia ardentes. Em alguns lugares, onde o terreno é mais baixo, arbustos densos crescem e fileiras de acácias espinhosas criam sombras entrelaçadas. Este é o território favorito de um pequeno caçador formidável. O caracal. À primeira vista, não é muito impressionante. Seu corpo é esguio, com cerca de 40 a 50 centímetros de altura, e seu peso médio é de 8 a 18 quilogramas. Mas o que o torna diferente são suas orelhas eretas, cujas pontas são erguidas, com longos pelos negros como duas chamas. O caracal é um mestre do silêncio. Ele se move como um fantasma entre os arbustos, raramente deixando rastros. Eles têm a incrível capacidade de caçar saltando direto no ar.
Com saltos de até 3 metros, o caracal pode atacar pássaros em voo ou matar coelhos, codornas e esquilos terrestres a uma distância que nenhum outro felino consegue. Sem armadilhas, sem longas perseguições. Com apenas um salto preciso, a presa desaparece em perfeito silêncio. Mas o caracal não é o único predador à espreita nas florestas secas do Kalahari. O lince malhada africano. Este felino tem uma pelagem dourada salpicada de manchas pretas, como uma versão em miniatura da chita. Seu corpo é esguio, mas suas pernas são excepcionalmente longas em comparação com seu tamanho. Suas orelhas grandes, redondas e eretas funcionam como um bioradar, girando constantemente para captar as menores vibrações sob a grama densa. É um predador solitário e extremamente sensível. Geralmente caça ao entardecer ou ao amanhecer. Momento em que a escuridão e a luz se cruzam, fazendo com que sua forma quase desapareça no espaço. Com pernas longas e saltos rápidos que podem atingir até 3 metros, ele ataca facilmente a presa a uma distância a qual ela ainda não reagiu. Nas bordas secas da floresta e do deserto, a luz do sol do fim da tarde se espalha como fitas de seda vermelha pelo solo rachado. Um lince malhado africano, gato da selva malhado, atravessa silenciosamente a grama rala, suas orelhas eretas captando o menor som. Ele está caçando, seu andar é gracioso, cada passo tão leve quanto o vento. Mas, desta vez, o som não vem de um rato ou de um pequeno pássaro. Um movimento fugaz na grama, e longo e ondulado. O lince malhada para. Seus olhos amarelos se estreitam. É uma cobra. O lince malhada abaixou o corpo, aproximando-se passo a passo, em completo silêncio. Mas então... a cobra saltou de repente. Rápida como um raio, com as mandíbulas escancaradas, mirando diretamente no rosto do estranho. Em uma fração de segundo, o lince malhada recuou, saltando no ar com um salto instintivo e preciso, evitando por pouco o ataque. Tudo ficou em silêncio, apenas poeira pairando entre as duas criaturas. Uma caçava com graça, a outra defendia com velocidade mortal. Esta não era mais uma simples caçada. Era uma lição, e na natureza, qualquer encontro podia se tornar uma luta até a morte. Na estação seca, quando ventos quentes sopravam sobre a grama amarela e o chão rachava sob os pés, começava a temporada de reprodução do lince malhada africano. Embora vivam quase toda a vida sozinhos, durante a época de acasalamento, os machos atravessam grandes territórios para seguir o rastro de feromônios deixado pelas fêmeas.
Não há grandes demonstrações de cortejo, apenas chamados suaves e discretas carícias corporais nos arbustos. Após o acasalamento, os machos partem imediatamente, sem apego ou proteção. Toda a responsabilidade recai sobre as fêmeas. Cerca de 70 a 80 dias depois, em um arbusto sombreado ou em um oco de árvore abandonado, a lince fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes. Eles têm pelos finos e manchas pouco definidas. Nas primeiras semanas, os filhotes são completamente dependentes da mãe para alimentação e proteção. A gata move o ninho com frequência para evitar predadores e, ao mesmo tempo, começa a ensinar seus filhotes a se esconder, ouvir e esperar por presas. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o deserto do Kalahari de vermelho, o vento sopra através dos arbustos espinhosos baixos, trazendo consigo poeira e sons caóticos. Em outro lugar, não muito longe da orla da floresta, uma matilha de cães selvagens africanos se reúne sob a luz alaranjada pálida do crepúsculo. Eles se preparam para uma caçada crucial. Cães selvagens africanos. Os predadores mais organizados do continente. Eles têm uma aparência distinta e difícil de confundir. Seus corpos são esguios, suas pernas são longas, suas orelhas grandes e redondas estão sempre eretas para captar sons de longe. Sua pelagem é manchada em 3 cores, amarelo-marrom, preto e branco. Não há 2 cães iguais, como as impressões digitais únicas da natureza. Seu estilo de corrida ágil e resiliente os ajuda a atravessar a savana sem perder o ritmo. Eles vivem em matilhas de 6 a mais de 20 indivíduos, intimamente ligados por uivos, lambidas no rosto e rituais sociais claros. Não há disputas acirradas por poder. Cada matilha geralmente tem apenas um casal reprodutor, protegido e apoiado por toda a matilha. Este é um dos poucos predadores que demonstra um claro espírito de cooperação, não apenas na caça, mas também na criação dos filhotes. Quando um membro é ferido, a matilha diminui o ritmo, caçando mais para compartilhar os despojos. A época de reprodução geralmente ocorre no final da estação chuvosa, quando as presas e as fontes de alimento são abundantes. Após cerca de 70 dias de gestação, a cadela dá à luz de 6 a 16 filhotes em cavernas profundas ou fendas de rochas. Durante as primeiras semanas, toda a matilha se reveza para proteger, caçar e alimentar a mãe e seus filhotes. Essa coordenação e sacrifício são a chave para a rara e alta taxa de sobrevivência na natureza. E graças a isso, em um ambiente hostil como o do Kalahari, os cães selvagens não apenas sobrevivem. Eles se tornam um símbolo de estratégias de sobrevivência que utilizam a inteligência coletiva. À medida que o sol nascia e o calor começava a se dissipar da terra queimada, as sombras manchadas começaram a se mover mais rapidamente. A matilha de cães selvagens africanos deixou sua área de descanso.
Bem à frente, no chão rachado pontilhado de árvores espinhosas, uma manada de búfalos pastava tranquilamente. Os adultos guardavam seus filhotes no meio. Ocasionalmente, olhavam ao redor, mas não viam nada de anormal. O vento era fraco. A luz do sol se estendia pelas faixas de poeira, criando uma proteção perfeita para os caçadores que se aproximavam silenciosamente. À distância, a matilha de cães selvagens africanos se aproximava lentamente. Seus corpos esguios e pelos manchados os ajudavam a quase desaparecer no terreno salpicado de sol. Não havia som algum, exceto pela respiração lenta e constante. Cada movimento era um cálculo tático. Os olhos do líder estavam afiados como uma faca. Eles avançaram a uma velocidade assustadora, mirando diretamente nos jovens indivíduos atrás da manada. A manada entrou em pânico e se dispersou. Mas era tarde demais. Um deles se desviou do círculo protetor. Poucos segundos depois, foi derrubado. A caçada terminou em um breve caos. Rápida e implacável, como um instinto aprimorado ao longo de milhares de anos. Sob o sol escaldante do deserto, a vida e a morte são sempre decididas em poucos instantes. Em uma terra que parece repleta de areia e sol, o Kalahari é um lugar onde a vida renasce constantemente. Dos caçadores dominantes, como os leões, aos guerreiros silenciosos, como as hienas marrons, aos caçadores persistentes, como os cães selvagens africanos, e até mesmo as figuras pequenas, porém misteriosas, como os gatos selvagens. Todos são peças de uma sinfonia de sobrevivência, onde não há espaço para fraquezas. Aqui, cada passo pode ser o seu último. Cada caçada é uma aposta. E a sobrevivência de cada indivíduo é resultado de instintos aprimorados ao longo de milhares de anos de evolução. O Kalahari é implacável. É por isso que esta terra merece ser ouvida, compreendida e protegida. Se você ama a natureza, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos vídeos para se juntar a nós em nossas próximas jornadas. Porque em algum lugar, na poeira e na escuridão, uma nova história de sobrevivência está começando.